Olá, gente. Vamos começar agora, tá? A nossa explicação sobre o nosso próximo conteúdo. Então, nós vamos estar falando nesse momento sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos usados para realçar a mensagem, dar ênfase ao que se quer expressar. Então, quem lembra um pouquinho do conteúdo que nós trabalhamos no ano passado, que fala sobre denotação e conotação, tá? Então, denotação, só relembrando um pouquinho, refere-se ao sentido real, tá? Sobre a linguagem no seu sentido literal, empregado no seu sentido real. A conotação é a linguagem no seu sentido figurado, ou seja, eu uso uma expressão simbólica para dizer algo que eu gostaria de dizer de uma maneira bem simbólica, bem poética, muitas vezes. Então, usando um exemplo aqui, eu tirei uma flor do jardim. Essa expressão flor está sendo usada aí no seu sentido real, né? Eu tirei uma flor, a flor uma planta. Agora, quando eu digo a menina é uma flor, eu não estou dizendo que ela é uma planta, eu estou usando uma figuração, eu estou usando a palavra flor no seu sentido simbólico, né? Ou seja, eu estou atribuindo as características da flor à menina. O que a flor é? A flor é bonita, a flor é cheirosa, é delicada, né? Então, essas características que são atribuídas à flor, eu trago para caracterizar a menina. Então, aí eu estou usando uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem que eu dei o exemplo, ela se chama metáfora. O que é a metáfora? É o emprego de uma palavra com o significado de outra em vista de uma relação de semelhanças entre ambas. É uma comparação subentendida ou o emprego de uma palavra em sentido figurado. Né? Como eu falei ainda há pouco, você usa uma expressão, né, para caracterizar, né, ou para atribuir característica dessa determinada expressão no seu sentido simbólico, né? Então, quando eu digo assim, minha boca é um túmulo, o que eu estou querendo dizer? Né? O que é um túmulo? Túmulo é algo lacrado, fechado, né? Ou seja, de lá não sai nada. Quando eu digo que a minha boca é um túmulo, eu estou dizendo o quê? Que eu não falo nada, que pode me falar as coisas que eu não vou falar nada para ninguém. Então, isso aqui é uma metáfora. Estou usando características aqui do túmulo, né? Do que é um túmulo, para dizer, para atribuir, né? As minhas próprias características. Um exemplo aqui, né? Seus olhos são luzes brilhantes. Seus olhos são luzes brilhantes. Vamos usar aqui, olha, luzes brilhantes. O que são luzes brilhantes? Os seus olhos. Então, aqui há uma comparação, né? Mas é uma comparação, gente, que subentendida. Por quê? Nós vamos ver lá na frente que existe a figura de linguagem chamada comparação. A comparação, de fato, ela precisa de um elemento de comparativo, tipo, seus olhos são como as luzes brilhantes. Se tivesse o como, né, seria uma comparação. Mas como eu estou fazendo aqui de uma forma direta, eu não estou usando o elemento comparativo, eu digo que é uma metáfora, né? Essa rua é um verdadeiro deserto. Eu estou comparando o quê? A rua com o deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar vazio, né? Que você não vê ninguém, né? Se você for observar a imagem de um deserto, você não consegue perceber ninguém, né? Então, está dizendo que a rua, está comparando a rua com o deserto, tá? A diferença é que aqui não é uma comparação, porque eu não tenho um elemento comparativo. Por exemplo, se fosse essa rua é como um verdadeiro deserto, eu teria aí uma comparação, tá bom? Então, vamos ver mais um exemplo aqui para nós compreendermos melhor, tá? Vamos lá. Gente do céu, que não quer ir para frente meu slide agora.
Vamos lá. A metáfora, olha aqui, nós temos um exemplo. Esse moço é um gato. O que é um gato no seu sentido real? O gato é um mamífero, é um quadrúpede, é um felino, o gato mia. O que é um moço no seu sentido real? O moço é um mamífero, né? É um ser humano. É um bípede, ou seja, o gato tem 4 patas, o moço, ele tem, né, só 2 braços. Ele é humano, né? E ele fala. Então, essas são as comparações nos seus sentidos reais. No sentido figurado, o que eu quero dizer quando eu digo que o moço é um gato? Eu estou querendo dizer que ele é um felino? Não. Eu estou querendo atribuir as características do gato no sentido da beleza do gato, né? O gato, ele é tido como um animal bonito, né? Com uns olhos bonitos, né? Então, quando eu digo que um menino, um moço, é um gato, eu estou dizendo que ele é o quê? Eu estou dizendo que ele é bonito. E aqui, esse bonito do gato, ele é atribuído para essa característica da sensualidade, ele é sensual. Então, quando eu digo que esse moço é um gato, eu estou usando aí uma metáfora, né? Eu estou comparando o moço com o gato, mas na sua sensualidade, na beleza do gato, ok? Então, vamos para a nossa próxima figura, a comparação, né? A comparação é um pouco parecida com a metáfora, como eu já falei para vocês, né? É a figura de linguagem que toma equivalentes coisas diferentes por meio de uma semelhança que há entre eles, assim como uma metáfora também, tá? No entanto, no caso da comparação, existe uma palavra de conexão, ok, gente? E aqui, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso, né? A comparação, ela vai usar elementos comparativos, ok? Pode ser o como, pode ser o parecia, pode ser o tal qual, pode ser o assim, o igual, o parecido com, o semelhante a, né? Então, são expressões que vão estar relacionando as duas expressões, tá? Para atribuir essa caracterização. Então, olha só, o olhar dela é como a lua. O que é como a lua? O olhar dela, né? Então, o olhar dela está sendo comparado com a lua. Aqui eu tenho um elemento comparativo, como, ok? O como. Se eu não tivesse o como, se eu dissesse assim, o olhar dela é a lua, aí eu teria uma metáfora. Entenderam a diferença entre metáfora e comparação? A comparação sempre vai fazer uso de um elemento comparativo. Aí poderia ser, o olhar dela parecia com a lua, o olhar dela é igual à lua, o olhar dela é semelhante à lua, entenderam? Então, se tiver o elemento comparativo, é comparação. Se não tiver o elemento comparativo, é metáfora, ok? Vamos para um outro exemplo. Olha. Então, a comparação, ela consiste em atribuir características de um ser a outro em virtude de uma determinada semelhança. O meu coração está igual ao céu cinzento. Olha só, o meu coração está igual ao céu. Igual, olha só a expressão igual aqui. Então, o coração está sendo comparado a um céu cinzento. Só que aqui eu tenho o elemento igual a, que é o elemento comparativo, que caracteriza a comparação. Se não tivesse o igual a seria o quê? Seria uma metáfora. O meu coração está cinzento, né? Está um céu cinzento, seria uma metáfora, ok? O carro dele é rápido como um avião. Olha o como aqui, ó. O como. O carro dele é rápido como um avião. Está comparando o carro com um avião, tá? E aqui eu tenho o elemento comparativo. Agora, se eu dissesse o carro dele é um avião, aí seria uma metáfora, ok? Deu para entender direitinho, gente? Então, vamos continuar.
Vamos para a metonímia, gente. A metonímia é uma figura que é um pouquinho mais complexa, porque ela não trabalha com um único foco, né? Ela tem focos diferentes. Então, vamos lá. O que é a metonímia? É uma figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por o outro, ou seja, há uma substituição aí, tá? Dada a relação de semelhança ou as possibilidades de associação entre elas. Então, é uma substituição de um termo pelo outro, tá? E que há uma associação, há uma semelhança entre elas. E a gente vai entender que existem vários tipos de metonímia, tá? Como é que são esses tipos de substituições? Eu posso dizer que a metonímia ela pode ocorrer pelo efeito pela causa, por exemplo, Sócrates tomou a morte, ou seja, o efeito é a morte, a causa é o veneno, tá? Então, o efeito pela causa, ao invés de eu usar a causa, né, como a situação, eu uso o efeito, ok? A causa pelo efeito, aqui já é o contrário, sou alérgica a cigarro. O cigarro é a causa, a fumaça, o efeito. Podemos ser alérgicos à fumaça, mas não ao cigarro. Então, aqui se diz que está alérgico ao cigarro, mas na realidade se está alérgico ao quê? À fumaça, né? Que no caso é a causa, ok? A marca pelo produto. O meu irmãozinho adora Danone. Danone é a marca de um iogurte. O menino gosta de iogurte. Então, a gente usa muito essa expressão. Por exemplo, eu vou comprar um pacote de Bombril. O Bombril é a marca, né? Mas o que você realmente quer comprar é a palha de aço, a esponja de aço. Você pode comprar um pacote você pode dizer que vai comprar um pacote de Bombril e pode voltar com um pacote de Assolan, que é outra marca de palha de aço. Olha só, até eu sou habituada, né? A gente se acostuma. A Que Boa para água sanitária, né? Eu vou comprar uma garrafa de Que Boa, aí você vende lá com uma garrafa de água sanitária econômico. Então, você usa essa troca aí. Vocês estão percebendo a situação? Você troca um termo por um outro, mas que tem essa relação de semelhança. Vamos ver outros exemplos. Olha aqui. Tenho 5 bocas para alimentar. Quando eu digo que eu tenho 5 bocas, tá? 5 bocas, eu estou dizendo que eu tenho só as bocas ali? Não. Eu tenho 5 pessoas, 5 filhos para alimentar, por exemplo, ok? Então, o que acontece nessa situação? Eu estou usando aqui a parte pelo todo. Ao invés de eu me referir ao todo, eu me refiro à parte. Ao invés de eu dizer eu tenho 5 crianças para alimentar, eu digo eu tenho 5 bocas para alimentar, que essas 5 bocas é a parte que é justamente a parte que ingere os alimentos. Então, eu utilizo em troca a substituição. Eu substituo pelas crianças, pelas pessoas e assim sucessivamente, tá? Vamos lá. Olha, mais outros casos de metonímias. Vamos ler alguns aqui. O autor pela obra, comprei um Monet, né? Bebeu 2 copos de água. Olha aqui, aqui é o continente pelo conteúdo. Quando eu digo, eu bebi 2 copos ontem, você não bebeu 2 copos, você bebeu o que tinha dentro do copo, né? Você bebeu a água que estava dentro do copo, né? Ou aqui o exemplo do Danone que eu já falei. Quando eu digo, ele é um bom garfo, é um instrumento pela pessoa. Quer dizer que ele é bom, ele come bem, né? Então, eu digo que ele é um bom garfo, eu uso um instrumento que é um instrumento que indica que se alimenta, né? Completou 30 primaveras. Lavou os cristais para o jantar, ou seja, a matéria pelo objeto, né? Lavou os cristais, lavou as louças, lavou todo o aparato necessário para o jantar, mas aí se utiliza aqui a matéria, que é o cristal, no caso. Aí nós temos esse exemplo aqui. Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Aí o menino vem o quê? É simbólico isso aqui, né? Aí ela diz, ressuscitou. Por quê? Porque dizer que se leu Machado de Assis significa que você leu a obra do Machado de Assis.
e não Machado de Assis propriamente dito. O que acontece? Aqui essa charge, ela é irônica, né? Ele chega de fato com o escritor querendo devolvê-lo à biblioteca. Então a bibliotecária, ela diz, ressuscitou, ela fica toda assustada, né? Porque de fato a metonímia é você dizer que leu Machado de Assis, mas no sentido que você leu a obra do Machado de Assis, não o próprio Machado de Assis, porque ele está morto e enterrado, né? Por isso a cara de susto aí da moça. Vamos lá. Vamos para a sinestesia. A sinestesia, gente, é aquela figura que vai precisar de dos órgãos dos sentidos para ela funcionar. Então, é a visão, é o paladar, é o tato, é o olfato e é a audição. Então, ela funciona quando na escrita ou na fala nós fazemos a mistura desses sentidos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, a sinestesia é uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais diferentes, ou seja, é uma mistura delas. O cheiro doce, né? O cheiro doce e verde. Olha só, gente, deixa eu falar para vocês. Cheiro doce e verde. Do capim trazia recordações da fazenda para onde nunca mais retornou. Olhem bem, cheiro é uma sensação olfativa, tem a ver com o olfato. Doce é uma sensação gustativa, tem a ver com o paladar. E verde é uma sensação visual, tem a ver com o olhar. Então, aqui percebam bem, há uma relação de 3 sentidos sensoriais, ok? Ou seja, nós temos aqui tanto o olfato, quanto o paladar, quanto a visão envolvidos numa única situação, né? Então, na realidade, quando se diz o cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda, ou seja, aquela situação ali, aquela sensação nostálgica e tudo mais. Isso se usa muito na poesia, tá? Um doce abraço, gente, um doce abraço. Doce é algo que vem da sensação de paladar e abraço é algo que vem do tato, né? Você toca a pessoa, né? Então, há uma mistura aqui de sensações, de órgãos do sentido. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Macio, gente, é algo voltado para o tato. Azul tem a ver com o quê? Com a visão, né? Você olha e você consegue perceber as cores. Então, olha só, macio azul. Uma sensação bem simbólica mesmo dessa mistura de sensações de órgãos do sentido. Vamos ver aqui. Vamos voltar. Acho que eu pulei. Não, vamos... Ah, tá. Olha aqui. A sinestesia é mistura de sentidos em uma mesma expressão. Então, perfume doce é mistura de quê? De olfato e paladar, né? Voz macia é audição mais tato. Voz, né? Tem a ver com a fala e a audição, né? E tato, pegar, né? Cores frias e cores quentes. Visão, você consegue perceber as cores através da visão. E dizer que são frias ou quentes através do tato. Então, uma mistura aqui de órgãos do sentido, de sensações de sentidos diferentes, ok? Então, a sinestesia, quando você vê, eu senti, o seu beijo é doce, né? Beijo doce, beijo você percebe o quê? Com o tato, né? Mas doçura tem a ver com paladar, então uma mistura, né? O perfume suave da primavera, né? O perfume suave da primavera, ou seja, a primavera você consegue ver com os olhos, né? E o perfume com o olfato. Então, essas misturas de sensações do sentido, né? Que você consegue observar. Vamos para a nossa última aqui, tá? A gradação. A gradação é uma figura de linguagem caracterizada pela junção de palavras que se completam em progressão, tá? Então, é uma sequência de ações que vem seguidas por vírgula, né? E que dá essa ideia ou de crescer ou de diminuir, né? Então, olha só, o filme é ruim, é péssimo, é horrível, é horrendo. Percebam, há uma sequência de informações onde há uma gradação, ou seja, um crescimento
em relação às coisas negativas do filme. Então, o filme ele é ruim, é péssimo, que é algo pior do que ruim, é horrível, que é algo pior do que péssimo, e é horrendo, que é algo pior do que horrível. Então, há um crescimento em relação às informações em relação ao filme. Só que isso não é só, não é simplesmente você dizer, o filme ele é muito ruim, eu achei ele péssimo, achei um pouco horrível. Não, é uma sequência de informações ininterruptas, que você vai dando essa sequência por meio de vírgulas. Olha, o filme é ruim, é péssimo, é horrível, é horrendo, né? Gradatividade, aumento e diminuição que acontece gradual e progressivamente, gradação de um discurso. Foi isso que eu acabei de falar. Tem essa gradação. O que é a gradação? Essa sequência ininterrupta, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. Olha, exemplos. Mais de uma vez, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Então, onde está aqui, gente, a gradação? Nessas primeiras informações, né? Mas aqui, ó, mais de 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão, ok? Então, aqui vocês conseguem perceber esse crescimento, olha, de 10 vai passando para 100, de 100 para 1000, de 1000 para 1 bilhão, mas é uma sequência ininterrupta, tá? Eu era pobre, olha, pobre, era subalterno, era nada, ok? Olha a sequência aqui, né? O crescimento nas informações, na gradação. Ninguém deve aproximar-se da jaula. O felino poderá enfurecer-se, quebrar grades, despedaçar meio mundo. Então, a sequência das ações aqui, ok? Vamos ver. Temos mais um exemplo. Então, a gradação é a maneira ascendente ou descendente como as ideias podem ser organizadas na frase. Respirou e pôs um pé adiante e depois o outro, olhou para o lado e o caminhar virou trote, que virou corrida, que virou desespero. Novamente a sequência, né? Olha, olhou para o lado, o caminhar virou trote, que virou corrida, que virou desespero. A sequência. Eu poderia dar um exemplo aqui que é bem comum, né? Dizer assim, o homem nasce, cresce, se reproduz e morre. Isso daqui é um exemplo bem comum de gradação, ok? Tá, gente? Então, essas são as figuras de linguagem que nós ficamos aqui para este momento. Tem muitas outras, inclusive nas nossas próximas atividades, nós vamos estar trabalhando com outras sequências de figuras de linguagem, tá? Mas nós não vamos... o que eu quero dizer para vocês é que existem muitas outras figuras de linguagem. Elas são inúmeras, né? Muitas mesmo, mas neste momento nós vamos trabalhar com essas apenas, tá bom? Então, tenham todos aí uma excelente aula, façam a atividade com excelência e até o próximo vídeo. Olha, 23 minutos.